Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Seu Negócio, o podcast, aliás, o único de Mato Grosso do Sul, que é um espaço aberto para você falar daquilo que você faz com a maior excelência, do seu negócio, da sua especialidade, da venda do seu produto, da sua prestação de serviço. E hoje nós temos um convidado para falar de tecnologia para business, tecnologia para negócios. Nós vamos começar com o Francisco Aguiar, empresário, especialista em tecnologia aplicada à gestão empresarial e fundador de algumas empresas. Mas primeiro eu quero te perguntar, Francisco, qual é o seu negócio? Meu negócio é tecnologia para negócios, né? Fix Informática. Então é isso aí, vamos lá falar sobre isso, já que você tem aí 13 anos já de experiência nesse mercado, atua já em 20 estados brasileiros, né? Pelo menos já impactou mais de 2.000 usuários aí. Me explica melhor, já que você falou da Fix, me explica melhor o que é e o que faz a Fix. Fix Informática. Bom, a Fix é uma empresa que nasceu lá em 2012, está aí na sua pré-adolescência, né, de 13 para 14 anos. A gente verticalizou para atender ali com tecnologia, com sistemas de gestão para o pequeno e médio empreendedor, né? Varejo e serviço. É um público ali que geralmente as grandes empresas deixavam de lado e a gente focou como missão colocar uma tecnologia acessível para esse público, né? E de lá para cá começamos pequeno, em Campo Grande, fomos para Cuiabá, Mato Grosso, fortalecemos o Centro-Oeste e hoje estamos em quase todo o Brasil, atendemos todas as regiões, atendendo com gestão para área fiscal, estoque, vendas, caixas. Então, não só entregando a tecnologia em si, mas expertise de regra de negócio. O pequeno e médio empreendedor, ele sabe muito operar o negócio dele, da operação que ele faz. Mas ele gerir esse negócio, ele precisa de alguém do lado a lado dele ali. E essa é a proposta da Fix Informática. Na verdade, você desenvolve uma plataforma, é um sistema que comanda todo o gerenciamento da empresa? Exato, mais ou menos. É o ERP que a gente chama, né? Um sistema que ele controla todos os departamentos, desde a chegada do produto, a formação de preço, a venda, esteja no canal, numa venda externa ou no balcão atendendo o cliente dele, ele cumprindo as obrigatoriedades fiscais. Então é uma plataforma completa onde ele consegue fazer a gestão do negócio. Ver os seus números, seu financeiro e até mais do que isso. A gente tem algumas soluções que entrega mais um canal de venda para ele. Ele pode integrar com mercado digital, e-commerce, marketplace, com catálogos online. Então a proposta também é ajudar o varejo principalmente, que enfrenta uma grande dificuldade de estar só com a loja física, precisa se digitalizar. Isso é a tendência do mercado. E a gente entra com conteúdo com essa plataforma para entregar mais um canal de venda e esse cliente ter o resultado bem mais expressivo no negócio dele. No meio de tanta tecnologia que a gente vive hoje, a cada hora, digamos assim, a cada momento, surgindo novas tecnologias, novas plataformas, inteligência artificial, eu percebo que alguns empresários ficam meio perdidos no meio disso e até com certo receio e medo de falar, puxa vida, mais um negócio tecnológico para eu ter que aprender a mexer. A tua plataforma, ela é mais intuitiva, ela é fácil de lidar, ela de uma certa forma ela tira esse medo do empresário de usar mais alguma coisa tecnológica que pode pirar a cabeça dele, não? A tecnologia por si só, ela sozinha, ela vai criar esse receio no empreendedor ou até mesmo para nós usuários, né? Tipo, eu coloco algum dado meu ali, qual a sensibilidade disso, qual a segurança disso, né? Aí onde entra você chegar com um serviço de assessoria, de você orientar, treinar, mostrar para ele como ele entra com os insumos e quais os resultados que ele vai extrair dessa plataforma. Então isso é muito didático. A gente entrega a plataforma de forma clara para ele e principalmente com processo, para que ele simplesmente não pegue um negócio sem saber como operar e com certeza ele vai deixar isso de lado e não vai obter o resultado que ele tinha como expectativa. Então eu acho que é uma união de tecnologia com serviço é o que faz a diferença. Francisco, agora me fala um pouco quem é o Francisco, né? O que te levou a esse ponto que você está hoje, desse desenvolvimento e desse conhecimento em tecnologia que você tem. Conta um pouco para a gente. Bom, Francisco é um camporandense nato, nascido e criado nessa cidade maravilhosa. Apaixonado pela minha família, primeiramente. E estou aí há 24 anos no mercado de tecnologia. Sou da época ainda do processamento de dados, lá atrás. Esse foi o meu curso de formação.
né? Hoje análise de sistemas e tal. E nesses 24 anos aí desenvolvi muita coisa, trabalhei no mercado como seletista, fui empregado e lá em 2012 eu comecei a empreender. Tive startup no momento ali nos anos 2010, quando startup não era nem um termo tão divulgado. Ninguém nem sabia o que nem era. sabia o que era startup. O que é isso? Exatamente. Desenvolvemos aplicativos e tal. Me lembro que eu tive que contratar até um vietnamita na época para ajudar a desenvolver um projeto. E essa experiência empreendedora com tecnologia começou lá atrás. Sites, e-commerce também, que foi uma linha de crescimento nesse período, a gente também atuou. Mas aí eu verticalizei a Fix ali em agosto de 2012 para sistemas de gestão. Eu vi que era um meio, o mercado necessitava disso. Comecei atendendo primeiramente o segmento de oficinas, que era um empresário que ele entrega algo muito bom, ele tem um cliente que sempre é recorrente, que volta para o negócio dele. E aí foquei nesse público, entreguei um produto mínimo viável para eles e eles engajaram e eu vi que era o certo a se seguir ali. Era sistema de gestão com a oficina e aí em 2020 mais ou menos eu fui para o varejo também. Falei, por que eu não posso replicar esse modelo de negócio para o varejo? E foi muito assertivo, foi onde a gente conseguiu expandir para vários estados. Fix é escrito com F-E-A-X, né? E a pronúncia, tá no rodapé aí, tá aí o nome da empresa. Pronúncia Fix. De onde vem esse nome? Esse Fix, olha só, 2012 ali, né? Quando formalizei a empresa, ele tem a ideia do fit ali, né? Que sempre é parceria ali do inglês, né? Mas eu li um livro na época chamado X da Questão, do Ike Batista. Ele tinha as empresas dele tudo com X ali. Exato. E aí o Francisco Éder Aguiar aí, X, veio a fazer essa conotação. Na época minha esposa até, mas você só pensou em você, não me colocou no nome. E ela se chama Ana, né? Francisco e Ana, X pode ser também aí. Então, impactou o Fix, ficou legal, veio com o que eu tinha em mente do X como referência, como multiplicador aí. O Fix ficou. Para você vender isso para o empresário, quando você apresenta o sistema, qual é o principal problema que o Fix pode resolver? Qual a solução que ele pode trazer para o empresário? Legal. A palavra problema é até um ponto que eu bato muito até com os meus consultores no comercial. O problema só por si só ele não vende, né? A gente não consegue impactar o empresário. A gente precisa entender a dor. Que quando há dor, você precisa de um remédio. Então, às vezes, a gente conversa com o empresário e fala, eu tenho um problema no estoque. Esse é o problema, é o macro. Né? Mas vamos entender um pouco mais, vamos um pouco mais a fundo. Me conta um pouco da sua operação. Deixa ele falar, ele vai, nessa fala dele, trazer onde de fato ele tem uma dor. Pô, eu compro estão muito. Os entraves ali. Exatamente. Né? Pô, eu compro muito produto aqui, às vezes eu pago bem, mas está ficando o produto parado no estoque. Eu tô com um capital muito grande parado, eu não vejo como desovar isso aqui agora. Ou seja, ele não tem um processo de compra. Então a gente, além de chegar com a ferramenta, apresentar para ele que a gente tem uma análise de compra e ele tem um processo para isso, ele vai ver que ele vai comprar somente o produto que ele de fato precisa. Só o que movimenta, chamada curva ABC ali, né? Os itens que mais movimentam, os itens dormentes e os itens que vão ficar parados. Pode acontecer uma vez ou outra. Quando você chega com esse tipo de solução para o empresário, ele de fato vê a luz para o negócio dele. Pô, é isso que eu preciso. Realmente é algo que vai sanar a minha dor. Porque se fica muito só no problema ali superficial, uma hora eu resolvo. Não fica muito claro. Então a gente aperta ali para entender aonde que é a dor. E aí pode ser financeira, estoque, uma agilidade de venda. A gente consegue entregar algo para ele. Para o nosso seguidor aí que está acompanhando o podcast, para a gente clarear um pouco mais. Por exemplo, um empresário que não usa essa ferramenta e passa a usar. Quanto % do problema dele ele consegue resolver através da ferramenta? Se eu falar 100% de imediato agora, pode ser um percentual, às vezes, até imediatista, exagerado. Pode ser, às vezes, mais do que isso. Às vezes, ele não tem gestão nenhuma. Ele está lá atendendo somente uma obrigatoriedade fiscal, só emite as notas, mas não controla a caixa, ele não tem previsibilidade, ele não sabe o quanto vendeu ontem e o quanto precisa vender no próximo mês. Então, essa escala de venda, esse resultado, ele pode ser muito maior do que 100%. Então é caso a caso ali. Então a gente consegue entregar um mínimo de resultado para ele sair da onde ele está, que digamos que seja uma inércia de gestão, para um resultado
com o mínimo de gestão aplicável para ele. Uhum. E o custo-benefício? Você pode falar um pouco do custo-benefício? O quanto isso impacta, digamos assim, o caixa das empresas, não? Investir numa ferramenta como essa. Olha, tem casos e casos. Vou pegar uma experiência de um cliente que ele tem ali 4 computadores, 4 usuários, né, usando, Sim. que ele vai usar um caixa comum. Se ele investir ali um jantar no final de semana na casa dele, ele pagar ali em média de R$250 por mês, ele tem um investimento desse. Ele já é assistido dessa forma. Ele tem um investimento, obviamente, no primeiro momento da implantação, e aí paga uma mensalidade. E ele paga a mensalidade, porque essa implantação, por que ainda tem? Muitos softwares se propõem a ser somente assinatura. E aonde está o erro de ser somente assinatura? É não entregar o valor de fato para o cliente. O cliente assina, ele sozinho vai configurar, vai ter que correr atrás de como entender um relatório. Se ele tem assessoria, se ele é assistido, ele tem uma curva de aprendizado mais tempo, muito maior. Senão fica aquela coisa assim, não estou usando muito, Achei muito complicado isso aí, achei complicado, não é para mim, eu vou ficar com a minha planilha mesmo. Então, essa implantação ela é fundamental. É algo que ele vai pagar ali em torno de R$1.000, vamos colocar hoje. Eu estou falando um ticket médio aqui, tá? R$1.000 para implantar. Isso o cara divide, passa no cartão. Ele gasta R$1.000 às vezes de pizza no mês. Né? Exatamente. Cara, é a sua empresa. Para ter um controle nas mãos ali do que está acontecendo na empresa dele, é um valor até irrisório, digamos assim. É o negócio dele, a vida dele, é o motor da onde ele gera receita. Então, é um valor justo, super acessível para ele ter todo esse resultado, né? E para que segmento especificamente ele serve? Alguns específicos ou para todo tipo de comércio, prestação de serviço e tal? Para quem se recomenda especificamente o Fix? Bom, a Fix ela atende 2 linhas de frente, são 2 produtos. A gente tem o Hiper no varejo, aí a gente atende lojas de conveniências aqui no Mato Grosso do Sul. Alguns estados nem tem loja de conveniência, mas aqui em Mato Grosso a gente tem bastante, né? Aqui a gente tem mesmo. É isso aí. Esse modelo de negócio aqui é muito assertivo. Nossos clientes conseguem acertar muito bem a questão de venda de caixa, operadores por turno. Então a gente atende muito bem. Mini mercados, açougues que vêm na mesma linha, né, de produtos. E aí entram as lojas de calçado, cosmético, vestuário. A gente tem catálogo digital. Que trabalham com venda especificamente. Trabalham com venda, o varejo. E aí no serviço a gente tem o eixo. Literalmente colocar a empresa nos eixos ali, né? O eixo, ele dá a facilidade para a oficina ter o acesso de uma ordem de serviço no celular, ele informar a placa do veículo do cliente dele. Oficina mecânica, né? Oficina mecânica. Você chega numa oficina, você quer ser atendido com agilidade. Eu quero chegar lá e falar com o mecânico, às vezes mostrar o meu carro para ele. Ele com um eixo na mão, ele com uma placa, ele já consegue trazer todos os dados do veículo. Não precisa pegar o documento do cliente, não precisa correr o risco de comprar a peça errada para o veículo, porque já vai vir um ano. Já tem a referência. Um ano, modelo, chassi. Então, ele ganha agilidade e ele ganha segurança de não perder comprando a peça errada para o cliente dele. Trabalha com imagens também? Por exemplo, você fotografa o veículo? Na hora. Ele fotografa, tanto para fazer um antes e depois com o cliente dele, se guarnecer às vezes de um arranhão, de um farol quebrado, uma coisa nesse sentido. Checklist, ele consegue colocar o que ele precisa verificar naquele carro. Óleo, fluido de freio, trocar palheta, enfim. É uma ferramenta precisa. A gente entrega algo preciso para o negócio, porque a gente está no campo com ele, entende a dor dele no dia a dia. Então, o eixo literalmente coloca a oficina nos eixos. Trabalha com CRM também? O CRM a gente já vai estar na ferramenta de IA. Tem uma outra já é um produto que a gente lançou recém agora, que é a plataforma B2B AI. A gente automatizou processos de venda, desde a captação de clientes, a gente com agentes inteligentes, BDR, SDR, ele qualifica o cliente e ele já transborda esse cliente para um CRM. Aí a gente entrega uma plataforma completa para um cliente com toda a automação desse processo para ele. Ele consegue otimizar o negócio 24/7. E algumas outras ferramentas, como inteligência de dados, né? Nessa inteligência de dados, agentes no WhatsApp, o empresário ele pode estar viajando, estar no aeroporto, perguntar sobre a venda do dia, sobre o ticket médio dele, quem foi o melhor vendedor do dia. Ele tem um agente ali no WhatsApp dele trazendo informações de inteligência do negócio. Francisco, eu percebo, pelo menos com os meus clientes aqui, que tem muita gente ainda com uma certa
resistência à IA. Quando eu falo, não, os cortes aqui, como eu falei para você, são feitos por um programa de IA que a gente adquiriu e desenvolveu, para aquela coisa toda. Pessoal, mas será que fica legal? Né? Puxa, eu já vi tanta coisa de IA que parece forjado, parece falso, até eu mostrar exatamente, né, como eu te mostrei, Sim. como é o corte, pô, que bacana e tal, não sei o quê. Porque o corte do podcast feito pela IA, ele não cria personagem, ele não duplica a tua imagem e usa uma imagem de IA. Não, é você que está falando. Ele só organiza os cortes, os trechos, as emendas certinho. Muita gente também tem um certo receio quando a gente fala, não, vou criar um clone seu, você não precisa gravar mais vídeo. Entendeu? Grava uma vez você em estúdio, depois só escreva o texto, joga na IA, ela faz esse clone fazer. E realmente a gente percebe, eu como trabalho com vídeo há muito tempo, a gente percebe que o clone de IA tem uma certa dificuldade. Assim, em resumo, as pessoas ainda têm, em relação aos teus trabalhos, por exemplo, a tua plataforma de IA, aquela resistência, puxa, mas IA, será que vai dar certo? Será que é legal? Será que não é? Qual que é a percepção que elas têm disso quando você fala, né, nesse sistema que tem um suporte de IA? Legal. A abordagem que você faz para ele, porque essa questão da IA, ela deu uma banalizada assim no último ano. A IA ela veio numa gradativa, né? Ela apareceu com o GPT lá em 2023 pro Brasil aqui. E aí veio o pessoal descobrindo fazer imagem, né? Fazendo meme com algum famoso e tal. E aí a primeira impressão que tem para quem vê de longe a IA é essa, de que é algo que não é verdadeiro. Tem até um meme clássico do Will Smith comendo um macarrão. E hoje você pega 3, 4 momentos da IA e você vê o quanto evoluiu aquilo. No primeiro era uma imagem completamente deformada dele, assim. Sim. O segundo já era uma coisa melhor e o último parece que é ele que está ali. Você não consegue diferir às vezes. Tem que ser muito... olhar um pouco mais de tempo ali para ver, né? Mas aí a abordagem que a gente faz. A IA, pro meio empresarial, ela é interessante ao você automatizar processos que são feitos repetidamente no seu negócio. Então essa é a proposta. Ela otimiza o processo. Ela otimiza. Então pensa num processo, vou pegar o exemplo do nosso agente que é o SDR. Você tem uma pessoa que fica o dia inteiro ligando, pega uma lista de contatos para tentar trazer cliente para o seu negócio. Faz 50 ligações por dia, 100 em 2, 3 dias. Você automatizar esse processo com a IA, ela faz isso em horas. Então olha o ganho de eficiência que você teve. Então, o seu número em um dia aumentou, no mês e no ano, consequentemente, seu resultado vai ser maior, né? O risco que você teve de... Essa IA, ela não falta. Essa IA, ela tá à noite atendendo. Ela não vai ficar gripada. Não tá feriado. E aí entra um ponto interessante que eu vou colocar um adendo aqui, que a IA, ela vai substituir o humano? Eu acho que dificilmente. Dificilmente. Porque você precisa ter humanos por trás dela para alimentá-la e para fazer as perguntas corretas. Eu sou da perspectiva que eu penso que ela potencializa o humano e processo. Por quê? Esse humano, essa SDR que estava o dia inteiro ligando, se você treina ela para ela ser uma vendedora, né, com expertise, ela ser o closer que a gente fala, né, dentro do processo de venda, ela vai ser muito mais assertiva, ela vai ter um salário melhor e a empresa tem um resultado melhor. Então é você potencializar esse humano, você não está substituindo ele. Sim. Eu automatizei aquilo que era repetido e maçante, eu consigo trazer mais números e essa pessoa que fazia o SDR, agora eu treinei ela para ser um closer. Porque o humano ele tem uma inteligência que a IA não tem. A IA técnica, a inteligência técnica... E uma agilidade... Eu diria que a inteligência técnica, eu vou parafrasear o CEO da GeForce, da NVIDIA, que ele fala que a inteligência técnica ela hoje é commodity. Você saber ligar um SDR o dia inteiro é commodity, isso a IA faz. Agora, a inteligência emocional, criar empatia, rapport, conexão verdadeira e genuína, isso o humano faz. A IA não que faz. Ainda não consegue. Ainda não consegue. Inclusive, eu acho que é uma das barreiras. Eu, por exemplo, eu odeio falar com sistemas que respondem... robotizados. Por IA, robotizados. Até estava discutindo uma questão aqui de... num consultório médico, vendo uma questão de visão para tentar fazer uma cirurgia e eliminar o óculos. E as respostas do sistema... Cara, chega uma hora que fala assim, meu Deus do céu, eu estou conversando com uma máquina, isso está me irritando e tal.
Como vencer esse obstáculo? De muita gente que, como eu, tem essa resistência. Né, Isso aí depende muito. Essa IA que você conversou, Og, foi uma experiência frustrante, depende muito de como ela é elaborada. A IA que nós desenvolvemos nesse sentido, a gente atende não só para venda, mas poderia ser uma de alto atendimento, que a gente também tem esse produto. A gente cria uma persona ali, ela não chega a ser humanizada, digamos, né? Mas ela vai chegar num nível de conversa muito mais elevado. Por quê? Porque a gente constrói um playbook junto com o cliente, onde a gente treina ela com a personalidade que ele quer, se ela vai ser acolhedora, empática, objetiva. E isso a gente vai refinando dentro do processo de teste com ele. Ela vai ter uma base de conhecimento onde ela vai entender sobre o negócio lá da clínica, sobre o serviço que é oferecido, sobre o produto. E, consequentemente, ela compila tudo isso e vai para uma conversa mais fluida. Não são mensagens que vai... Você mandou uma mensagem, ela te manda 8 de uma vez ali. Peraí. E de uma forma que nós humanos não falamos. Por exemplo, você está conversando com alguém, que bom, nossa, maravilha. Então, vou ver. Ou seja, acho que ela tenta ser humanizada, mas além da conta, e se perde, porque não traz a autenticidade da conversa, né? Nesse agente nosso, a gente colocou um recurso que ela fica até digitando. Fica digitando e aparece a mensagem uma por vez. Ela manda um legal, um beleza, porque é a conversa que um ser humano tem, naturalmente. Porque se você colocar ela lá com a configuração padrão para ela falar o português, ela vai falar o melhor português possível. E aí é onde se torna maçante para quem está como interlocutor ali. Inclusive, tem eu uso muito no carro, né? As IAs do Google, tá? Por causa do auto... Do Maps? Não, do Maps e tal. E às vezes eu pergunto, ok, Google, queria saber, ou estou ouvindo uma notícia e tal, e peço ali, né, pelo sistema do carro para ele me dar uma resposta sobre alguma coisa. E outro dia, né, eu falei, não foi, você não entendeu o que eu perguntei. Ele me respondeu assim, mas será o Benedito? Eu olhei assim e falei, poxa vida, quer dizer, uma frase, né, que nem se usa mais hoje em dia, mas será o Benedito, que minha avó falava e tal. Eu falei, puxa vida, o desenvolvedor, né, da IA do Google, o que o cara está tentando trazer, né, para isso e tal. E isso que eu acho é que bloqueia muitas pessoas de usar. Não vou ficar usando. O tamanho da besteira que isso falou e tal, não sei o que. Sim. Então é uma questão assim, para o empresário, ele de fato vai precisar se desmistificar disso, né? Entender que a IA ela vem para contribuir e acelerar processos. E o que eu diria ainda? Que o empresário ele precisa tomar a linha de frente. Ele não terceirizar isso, delegar isso para alguém dentro da empresa. Ele não terceirizar isso para uma consultoria, para ensinar ele a lidar com IA. Ele tem que ir adiante para aprender. Porque ele tem que levantar essa bandeira de tecnologia, não só da IA, mas a tecnologia. Porque é o que vai fazer a diferença no negócio dele. Ele tem que encarar isso de frente. E tecnologia, ela vem para somar. Ela não vem em detrimento do avanço humano, ela vem para somar. Então eu acho que ele precisa entender essas ferramentas e entender qual que ele se adapta melhor. Agora, há empresários e empresários, né? Sim. Há empresários e há o dono de boteco, dono de loja. Sim. No caso das oficinas, por exemplo, que é um segmento onde a gente encontra um serviço ainda muito rudimentar, eficiente, mas ainda aquela oficina dos tempos antigos, né? Sem muito sistema de controle, aquela coisa toda. Como convencer esse público, que muitas vezes é o mais antigo, né, a usar um sistema como esse? Bom, que é o eixo, né? Que você falou. É o eixo, exato. Bom, a primeira coisa é você perguntar para ele, como que você dá garantia para o seu cliente? Você dá garantia para o seu cliente? Pô, claro, eu lembro meus clientes. Eu lembro meus clientes de cabeça. Boca, né? Certo, se eu voltar aqui como cliente seu, fiz o serviço faz 5 meses, ou seja, passou dos 90 dias. O cara vai lembrar. Como você lembra se está na garantia ou não? Qual é a data correta e tudo. Esse cara aí para um PROCON, você entregou algum recibo para ele? E se entregou, se foi o manual, muitos trabalham com os bloquinhos, né? Em muitos casos que a gente chega. As cadernetas. Aonde você coloca essa caderneta? Tá salvo no meu arquivo. Você procurar isso, correr o risco de ter que pagar outra peça para ele, fazer um outro serviço. Então, mexer na dor desse cara que ele tá perdendo dinheiro. Mostrar para ele que ele tá deixando dinheiro na mesa.
Então é acender, plantar uma semente. Você pode não fechar com ele na hora, mas você planta uma semente. Esse cara ele vai começar a dar mais um pouco mais de atenção para esse cenário. Ou de outra forma, esse cara troca um óleo. Pô, você troca um óleo, quanto você cobra numa troca de óleo? 300, 350 reais? Quantos clientes que trocam óleo contigo que voltam em 6 meses? O carro precisa trocar o óleo em 6 meses. Acho que um ou outro volta. Não poderia voltar todos? Quanto você deixou de faturar? Então você sempre tentar ancorar com essas... de mexer no bolso do cara. É o primeiro ponto. Dele sair do caderno, dele sair da caderneta e da cabeça dele. Acho que esse é o ponto de partida. Esses sistemas todos ensinam, por exemplo, a esses empresários, donos de oficina, como, por exemplo, a elaborar melhor os seus custos? Porque muitas vezes o dono de oficina, ele não sabe quanto tempo de energia o compressor dele consome enquanto está ligado e ele está fazendo um serviço. Ou ele não sabe, por exemplo, o quanto ele usou de tinta para pintar determinada parte do carro e quanto esse tanto custou. Né? Eu comprei uma lata, mas a lata dá para pintar 8 carros e tal. Ou seja, ele consegue dar esse controle geral para um dono de oficina, por exemplo? Isso é clássico, Og. Não só com dono de oficina, mas com os pequenos e médios empresários que a gente lida. Por quê? Tem a cultura de eu comprei por X, eu vendo por 2X. E ele acha que ele está ganhando os 2X. Ele esquece do custo operacional aí, que tem outras variáveis aqui, né? As despesas de aluguel, de energia, de funcionário. De quanto ele vai pagar no imposto na ponta. Então, isso acontece com o dono de qualquer estabelecimento. Aí o que a gente faz? Geralmente o cara, eu comprei isso aqui por 50, eu vendo por 100. Vamos precificar? Você quer ganhar quantos por cento? 100%? Você tem 20% de custo operacional. A gente faz o cálculo para ir lá entre faturamento e despesas. 20% de operacional. Você tem que pagar 17% de imposto. E quer ter 50% de margem. Ou seja, seu número aqui, vou jogar o número aqui por alto, vai ficar em R$140. Caraca, eu não sabia. Eu estava perdendo dinheiro. Sim. Por que as empresas... Ele não tinha essa noção de... Não anotou na caderneta ali... Por que as empresas são um recorde de quebrar no Brasil? Por que as empresas no Brasil não duram 5 anos, 1 ano, 5 anos? Porque muito por conta da gestão. Você tem várias entidades, Sistema S, cursos gratuitos que ensinam a fazer isso, mas muito empresário ele é negligente nesse ponto de não buscar informação e ir no achismo. E esse achismo custa caro. Então a gente educa o cliente no sentido de regra de negócio e tecnologia. São duas coisas. A gente traz a regra de negócio para cá, para ele aprender a fazer o processo, ele precificar corretamente, ele vai ter uma margem mais ajustada para não perder a competitividade, mas em contrapartida ele ganha na longevidade do negócio. Como é que foi o teu processo especificamente? Porque você ainda deve ser da época um pouco, né? Um pouquinho antes do digital, depois entrou no digital e aí veio a IA, né, para poder... Como é que foi o seu processo de adaptação, né, de uma era a outra? Né? Porque você teve que primeiro aprender o digital, né, depois aprender o IA e tal. Como é que foi esse processo para poder desenvolver o que você está desenvolvendo? Legal. A gente veio da evolução ali, eu diria que comecei... Por incrível que pareça, eu fiz curso de datilografia, né? Minha mãe tinha escola de datilografia, né? Também sou da época fiz a datilografia manual, eletrônica e tal, e fomos para o computador, para os Windows ali. Gostei muito, desde o começo ali, eu tinha 13, 14 anos, comecei a lidar 98, 99. Comecei, pelo menos para mim, foi esse o primeiro contato ali. Eu tive um pouquinho antes, o meu foi por volta de 92, 93, quando surgiram os primeiros PCs. Legal. Né? Você já pegou uma era... 586, 486. Eu peguei no comecinho. Quando você queria fazer uma conexão, era uma BBS. Sim, lá eu já peguei o fax modem já. Não, fax já era. Já era. Eu peguei o fax modem ali, 32 bits, foi para 56 bits. Ficava ali o sábado e domingo num pulso só, né? Mas aí eu fui fazer o curso de assistência técnica, fui fazer montagem... de computador, formatação, a época dos overclocks, né, que hoje nem existe mais esses termos. Aí fui para programação. Programação até então, a gente chama de cliente-servidor, né, desktop. Era programas que eram instaláveis, com vários disquetes. Sim, nossa, né? Já tive que instalar programas, um Corel Draw na época, 10 de 12 disquetes. 12 disquetes.
E aí foi dessa época. Aí foi pra a era da webificação, né? Foi tudo pro web. Sim. Aí se especializar, fiz uma pós em 2012 ali de engenharia de software e tal. E aí fomos para a empresa de desenvolvimento de sites, de e-commerce. Vieram os aplicativos quando eu tentei a startup, fazer aplicativo para o celular, quando quase ninguém fazia aplicativo, veio o vietnamita me ajudar lá. E aí veio agora a era da IA. Então a gente veio procurando sair uma nova tecnologia, trazer isso para o negócio, para chegar para o nosso cliente com algo novo, algo que vai potencializar não só o meu negócio, mas o negócio do cliente. Então, sempre como missão, eu acho que a missão, você ter isso como propósito mesmo, claro que a receita é importante, mas o propósito eu quero estar com a tecnologia de ponta para entregar algo de ponta para o meu cliente. Eu não quero que ele chegue para mim com essa demanda. Cara, você viu que o concorrente tem isso, vocês têm? Não, a gente vai procurar ver o que é. Se você chega nesse ponto, você está fadado a ficar para trás. Então, saiu algo novo lá em 2021 sobre cara, vamos estudar a respeito disso. Para a hora que isso começar a popularizar, a gente tem algo pronto. E não a gente está começando a entender o negócio. Então, a minha proposta sempre foi essa. Eu acho que hoje a grande sacada da inteligência artificial é você não usar as IAs diretamente, objetivamente, mas eu acho que o grande foco está nos agentes, né, de IA, que reúnem muitas vezes 4, 5, 10 IAs diferentes para trazer um resultado mais pontual, né? Você concorda com isso? Juntar, sim, são vários agentes, aí depende da plataforma por trás, antes do agente, né? O agente, você colocar ele separado por setor, você obtém o melhor resultado. Igual nós temos os 3. O autoatendimento. Eu não preciso colocar um agente lá com expertise, com motor para fazer uma venda completa, se eu não vou ter tudo isso de token, de energia, né, da IA que a gente fala, para consumir. O cliente ele quer só que a IA atenda e transfira o cliente para um outro setor, ou que ela passe uma tabela de preço. Eu não preciso investir nessa alta tecnologia, entendeu? Ela funciona como se fosse um filtro, na verdade. Ou seja, ela já entrega para um vendedor humano, né, uma coisa praticamente pronta. Olha, esse cara quer saber sobre isso, já gostou do preço, já não sei o que, agora é com você. Exato. É mais ou menos isso que ela faz. A nossa SDR ela faz exatamente isso. Cai um cliente num tráfego pago ou foi para uma prospecção ativa, ela conversa com esse cliente entendendo qual que é a dor dele, se ele está na iminência de fechar o contrato ou não, porque ela já mede a urgência dele também. E ela vai fazer mais do que só passar para o vendedor. Ela integra isso num CRM, que é já para o gestor acompanhar as negociações. Ela cria uma negociação nova lá e manda no grupo do time comercial, no WhatsApp. Para às vezes, caso algum vendedor não esteja logado no CRM no momento, ele já consegue visualizar que tem contato novo. Então ela faz um resumo. Quem é o cliente, qual a empresa, telefone, cidade, dores desse cliente, se ele está na urgência de fechamento ou não, e ela só vai qualificar quem está de alto para muito alto, porque o cara que está no morno ali, ele está só tentando fazer cotação de preço, ela vai fazer isso numa cadência, deixar para um segundo momento esse contato com esse lead. Agora, o que está alto, ela faz ali esse briefing, encaminha para o time comercial e o vendedor vai para a reunião para fechar o negócio. Hoje o consumidor está muito mais exigente, né? Ele tem um profundo conhecimento. Quando ele vai comprar alguma coisa, seja um produto ou um serviço, ele já buscou na internet todo tipo de informação, né, sobre aquilo. Sim. Né? E muitas vezes ele faz um contato, né, com um sistema desse, ele se sente um pouco impaciente porque ele quer pular as etapas todas ali que sempre as IAs ou sistemas têm, né? Gostaria de entender primeiro o que você quer. O cara, que nem hoje. Ontem eu peguei também um negócio desse para falar sobre essa questão da cirurgia do olho. Eu falei assim, vamos direto, aí coloquei, vamos direto ao assunto, custo, preço. Eu já sei como é que faz, já sei que é laser, já sei disso, já sei isso e tal, já pesquisei outros, inclusive concorrentes, outros oftalmos nessa área e tal. Quero saber preço da consulta, valor e quanto tempo. Quer dizer, vai direto. Mas aí a IA ainda insiste em... não, mas eu preciso, vamos ver e tal. Tem como evitar esse tipo de coisa? Para poder tirar essa impaciência que é gerada numa conversa quando o cliente já realmente tem... Você não vai remover isso por completo, mas você
conseguem mitigar. Isso muito provavelmente foi na hora de formatar o playbook ali, de como treinar essa IA, que houve o erro. Né? Ela tem muitos indicadores aí para ela qualificar. Você deixou claro que você queria o serviço. Então ela tem que entender. O cliente já está objetivo. Tem que focar nas palavras. Custo, consulta, isso, valor, validou o que ele quer. Tal. Ele quer saber de valor. Se ela não está programada, treinada para te apresentar a proposta, o mínimo que ela tem que fazer, entendi, eu preciso do seu nome, caso você não tenha passado, complete seus dados para meu time comercial te passar uma proposta. Entrar em contato. Ela tem que ser objetiva nesse sentido, porque senão, de fato, o cliente ele vai sair da conversa. Vamos falar um pouco do B2B AI ou AI, não sei como é que você... B2B AI. B2B AI e tal. Qual que é a funcionalidade? Para quem ele realmente serve? O B2B AI é tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. São a era dos agentes inteligentes, né? Formatamos esses produtos. A gente tem até outros produtos que estão no backlog ali para sair para o mercado também. Mas 3 estão prontos e já temos clientes rodando. Ele serve para o empresário que ele quer ganhar otimização de processo. Automatizar rotinas, como eu disse, repetitivas. E para quem quer ter inteligência de dados de forma prática. Vou dar o exemplo do autoatendimento. O autoatendimento para a clínica, na clínica você não tem um processo de pré-venda, você não vai atrás de outras empresas, é uma venda B2C, né? Você como consumidor. Então ela tem um autoatendimento. Ela bem treinada, ela já viu a sua demanda, você queria ver data já inclusive, ela poderia estar linkando com a agenda. Olha, o valor é esse, está de acordo, aqui um link para você dar o aceite, eu posso colocar já na agenda. Então tudo depende de como esse cliente ele quer treinar essa gente, até onde ela pode ir. E isso serve para toda e qualquer empresa, Og, que atende cliente. Eu falo que hoje os agentes, a IA como um todo, ela vai ser uma questão de identidade para a empresa. Não somente tecnologia. Você vê um smartphone. Hoje, raro você encontrar alguém que está com um telefone antigo, né? Está com um smartphone na mão, WhatsApp. A empresa que ela não tem o WhatsApp hoje, ela não tem um saque. Ela tem que ter o WhatsApp. Então é questão de identidade. E a IA vai ser o mesmo ponto. Ele precisa ter uma IA que funcione. E isso vai ser a identidade dele. A empresa que não tiver essa tecnologia, ela vai ficar para trás no que sentido? Ela perde a competitividade. Porque vai estar todo mundo fazendo, ganhando mais clientes, mais eficiência, diminuindo o custo, que isso está direto ligado à competitividade. É para esse cara. Para esse cara que ele quer ter uma identidade. Ele pode ser uma oficina, ele pode ser uma conveniência, uma clínica. A gente consegue colocar uma IA para ele lá. Qual que é o grande obstáculo que você vê hoje ao desenvolver esses sistemas? O que ainda você olha e fala, puxa, isso aqui é uma coisa que a gente ainda a tua empresa, mas eu digo o segmento, a tecnologia, puxa, isso aqui a tecnologia ainda não conseguiu resolver ou exige um outro processo muito mais complexo. Ainda existem obstáculos difíceis nesse segmento, no desenvolvimento dessas tecnologias? Diminuiu bastante. A IA, ela deu aceleridade nesse sentido. O que era o maior obstáculo antes, Og? Você ter gente e tempo. Você podia ter o melhor programador do mundo ali, que você ia ter um mínimo de tempo para desenvolver algum produto. Isso hoje ele não acabou, mas diminuiu muito. Por quê? Porque hoje você consegue ter uma tecnologia, uma IA, que ela, além de ela ajudar a programar mais rápido, ela vai avaliar, ela vai testar se esse produto está ao mínimo viável. Então olha o tempo, a eficiência, a produtividade que você teve com a IA. Com um programador, você consegue ter um produto muito mais rápido ou corrigir um erro muito mais rápido que há 3, 4 anos atrás. Então, o obstáculo antes era a mão de obra e o tempo. A IA caiu isso por terra. Aí eu vou falar de novo. Muito programador fala, cara, e aí, a IA vai tirar a minha vaga? Vai tirar o meu lugar porque ela está fazendo quase tudo? Vai acabar as empresas de software? Não vai acabar a empresa de software, nem o programador. Eu uso muito, eu gosto de usar sempre o café como referência. Não abriria cafeterias novas hoje. Todo mundo faz café em casa. Sim. Mas por que eu abro uma cafeteria? Então você tem que fazer algo a mais. Você tem que entregar uma experiência a mais para o cliente. Sim. Você está entregando um serviço, uma experiência. O café bruto, ele é commodity. O café em casa, ele é produto.
O café numa cafeteria, ele é serviço. A experiência é um Starbucks, você entrega até mais do que a cafeteria simples. Então a gente tem 4 linhas de negócio aqui. E tecnologia é a mesma coisa. Eu percebi isso, por exemplo, tem cafeteira aqui que moe o grão, grão selecionado que eu posso escolher e tal. Ou seja, o melhor café que eu posso tomar e oferecer para os meus clientes. Mas às vezes eu vou na padaria aqui da esquina comer um salgado, alguma coisa, e eu tomo café Você toma ali. café lá. Por quê? Porque eu gosto daqueles 10, 15 minutos a mais que eu fico ali degustando um café, pela experiência de estar ali, porque de repente entra uma pessoa conhecida, senta, você conversa. Acho que é isso, né, que a gente tem que buscar, né? Exato. Não só vender o produto, quer dizer, o produto eu tenho aqui da melhor qualidade, Exato. mas eu gosto de tomar um café lá. A inovação, lá onde você toma um café, há a inovação. A inovação não está ligada só à tecnologia. Ela está ligada a comportamento, a como você oferece aquilo que tem para entregar. Eu acho que é isso. Francisco, a gente sempre ouve falar, né, isso desde que a tecnologia começou a invadir as nossas casas, os nossos carros, a vida, o celular que a gente usa, de que a tecnologia iriam substituir alguns trabalhadores. De fato, algumas coisas substituíram. Muitas fábricas de carro, por exemplo, substituíram montadores ali por robôs. Aí veio a IA. E o que mais se fala, né, que tem algumas profissões que vão desaparecer por causa da IA. Você acredita nisso também, não? Isso, assim, vai acontecer, em boa parte. Não, eu acredito que poderia seguir um outro caminho, mas é evidente que isso vai acontecer, até porque se discute aí a famosa renda básica universal, né? Não só a IA, mas a robotização. Então você tem várias linhas de tecnologia seguindo à frente aí. A IA é somente uma delas, né? Então trabalho braçal, trabalho repetitivo. Quem está nessa linha, até motoristas, né? Agora com os veículos autônomos, quem está nessa linha tem essa preocupação. Mas assim, eu vejo que vão surgir também novas oportunidades. Linhas de negócio como realocação profissional, essas pessoas estudarem, como eu disse o caso da SDR, se tornar uma closer, investir nisso, porque o ser humano, naquilo que ele conseguir fazer de forma que ele utilize a subjetividade dele, a intelectualidade dele, ele vai ter a sua representatividade no mercado. Ele vai ter oportunidades. Agora, se ele ficar preso em apertar parafuso, em fazer tarefas repetitivas, aí, infelizmente, esse é o caso que vai estar fora do mercado. E aí entram essas discussões da renda básica universal e tal. Então a linha sempre é o conhecimento, como sempre foi. Eu acho que o ser humano, ele não tem que olhar para a tecnologia, ficar com medo dela e, olha, meu Deus, vai acabar o mundo, eu vou ficar sem emprego e vou ficar à míngua. Ele tem que procurar o conhecimento de alguma forma. A IA, ela traz o conhecimento muito mais acessível. Se ele hoje é uma plataforma gratuita de várias, ChatGPT, Gemini, Cloud, ele acessa uma plataforma como essa, ele consegue extrair conhecimento, o que ele pode fazer de diferente. Então usa a ferramenta, usa a tecnologia que você tem receio dela para se refinar, para melhorar, para aprender algo novo. Você acha que então a tecnologia e as IAs, por exemplo, elas não vão substituir os humanos, mas vão ajudá-los a se capacitar melhor? Isso, em tese? Em tese, sim. Eu acredito que a proposta sempre é potencializar. Como toda tecnologia, ela não vem em detrimento do homem. Ela vem para dar mais conforto para o homem, mais capacidade. E é nessa linha que as pessoas precisam encarar a IA. Você faz um evento, né? Vocês promovem um evento que traz toda essa temática da IA, da tecnologia, o Café com IA, né? Explica pra gente como é esse evento, de quanto em quanto tempo ele ocorre, quem pode participar. Legal. O Café com IA a gente vai fazer o primeiro evento. É o primeiro agora, dia 21 de maio. É uma oportunidade de apresentar sobre a tecnologia que a gente está desenvolvendo e, claro, falar sobre a IA no contexto geral de forma prática, né? A gente não vai trazer lá o histórico, a IA começou lá nos anos 40, 90, não. É falar sobre a IA hoje e o quanto ela impacta no negócio. Como a gente vai nichar para falar sobre o negócio de forma prática com essa tecnologia, a proposta são os empresários, né? É um evento ali para 50 empresários que, além de falar sobre tecnologia,
é também compartilhar networking, compartilhar informação, um ambiente de negócios, né? O empresário que ele tem sempre essa pegada de ser algo meio solitário, né? Eu costumo dizer. Sempre está no final do dia o empresário preocupado com alguma coisa, com algum produto, ou com a folha de pagamento, ou com o imposto. Ele não consegue dividir essa carga ali, as ideias com ninguém. E sempre oportunidades como essa é uma oportunidade positiva dele trocar ideia, dividir problemas, compartilhar soluções. E é uma sinergia positiva. Então o Café com IA é uma soma de tudo isso. Um network rico com 50 empresários trocando ideias sobre IA na prática. E quando vai ser isso agora? Dia 21 agora de maio. Dia 21. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. Dia 8, então Exato. Quer dizer, daqui mais 2 semanas. Daqui mais 2 semanas a gente está com esse bate-papo e é literalmente um café. É um café da manhã, às 8 horas, na associação comercial, né? Ali no centro? A casa do empresário, ali no centro da cidade, uma entidade centenária, né? Completou 100 anos por esses dias. E é um espaço que a gente quer dividir com esses empresários para falar um pouco de negócio, para falar um pouco de tecnologia e como eles podem sair ganhando de lá com isso. E o que tá, por exemplo, quem vai falar no evento? Tem palestras também? Tem uma discussões? palestra muito bacana com o Márcio Mendes, professor Dr. Márcio Mendes, que ele é meu sócio nesse projeto do B2B AI. O Márcio vai trazer uma palestra sobre IA na prática, a nova era dos agentes inteligentes, assim, trazendo a abordagem de tudo que a gente falou aqui agora, de agentes de atendimento, de vendas, de inteligência de dados, como o empresário pode usar isso para otimizar os resultados no seu negócio. Vamos saber onde é que, por exemplo, o empresário que quer saber, quer mais sobre a Fix, sobre as plataformas que você utiliza, onde é que te encontram para poder fazer esse contato e tal? E como é também a tua primeira análise da empresa para saber realmente o que ela precisa? Bom, nós temos os sites na empresa aí, acho que a gente vai colocar no rodapé, aí, aqui, vai estar o QR Code das nossas redes sociais. A gente lá fala não só dos produtos, mas de muita dica. A gente fala sobre muita gestão, sobre negócios, enfim. O que a gente faz primeiro? A gente faz um trabalho praticamente personalizado, negócio a negócio. A gente quer ouvir o cliente primeiro. A gente não chega simplesmente com um produto, até por isso a gente saiu dessa linha de ser assinatura, de o cliente simplesmente comprar. A gente quer entender o cliente, fazer um trabalho personalizado para ele, de negócio, uma venda consultiva, de ouvir e oferecer aquilo que realmente tem aderência com o negócio do cliente. Então, esse é o primeiro ponto, é ter o remédio para a dor dele. Por que o empresário obrigatoriamente tem que fazer parte desse evento? Porque tecnologia ela deixou de ser diferencial. Tecnologia ela é estrutura. Todo mundo tem acesso, se quiser tem acesso. Todo mundo tem acesso se quiser, mas no negócio ela é estrutura, ela não é diferencial mais. O empresário precisa estar lá, como eu disse, ele é o primeiro que precisa aprender. Ele não pode delegar isso para a equipe, ele não pode terceirizar isso para alguém de fora. Ele tem que estar ciente de como a IA funciona para ele ver o potencial que o negócio dele tem para crescer. Você falou agora há pouco do sistema aqui, do B2B AI, né? Que onde você tem o seu negócio, entende a dor do cliente e cria um sistema para atendê-lo. Perfeito. Como é que você... Mas ele tem que atender o si da questão, né? Ele faz o B2C, você Sim. faz o B2B. Como é que você planeja e faz para conhecer esse si deste cliente para poder fazer com que o sistema atue eficientemente lá na ponta? Legal. É o trabalho a 4 mãos. É o playbook que eu falei ali. Literalmente uma cartilha. Ele definir a personalidade de como esse agente vai se comportar. Ele explicar o que é o produto dele, o que é o serviço dele. Se ele tiver catálogos, vídeos, a gente sobe para uma base de conhecimento de toda a empresa dele. Você alimenta a IA com tudo que ele tem disponível. Ele vai falar para a gente nesse playbook como se comporta um cliente quente, um cliente morno, um cliente frio, quando, como. Então, é literalmente pegar a rotina dele ali e trazer isso, transcrever para que a IA entenda. Então, é um trabalho literalmente a 4 mãos, porque a gente com a tecnologia e ele com a regra de negócio. Para ter um resultado eficiente para o B2C na ponta, essa união do B2B aqui precisa estar bem alinhada. A plataforma que você desenvolve, por exemplo, para vamos colocar um exemplo, uma loja de ferramentas, Perfeito. Comércio, uma Sertão da vida, por exemplo, e desenvolve para um médico, dentista,
vamos colocar um dentista, são muito diferentes? O conceito inicial dela é o mesmo, mas tem muita diferença entre estas plataformas? Porque vamos pensar no serviço e venda, né? Sim, vamos pensar no autoatendimento. Ambos têm o autoatendimento. Mas o meio aqui, que é a parte neural ali, a inteligência dela, que envolve essa cartilha, serão diferentes. A abordagem de uma para outra. Uma tem preço tabelado aqui, a outra talvez não tenha, se for ser uma cirurgia específica e tal. A base de conhecimento será diferente, mas a tecnologia em si, estrutura, é a mesma. É a mesma. A gente vai usar LLM, a gente vai usar banco de dados, enfim, é a mesma. O que muda é a regra de negócio. O empresário não pode ficar de fora disso hoje. O empresário que não usa ainda tecnologia, que não usa sistemas de gerenciamento da sua empresa, está atrasado em quantos anos em relação àquele que usa minimamente? Cara, eu acho que ele tá fazendo hora extra já, esse cara que ele não tá usando. Eu não sei como ele chegou até aqui, essa é bem a verdade. Ele tá atrasado anos, vamos colocar aí. E ele precisa urgentemente procurar. Porque ainda mais agora, vamos pensar em obrigatoriedades, que geralmente quem não tá procurando, geralmente cai pela obrigatoriedade. Ano que vem, reforma tributária, estão em todas as empresas, obrigatoriamente. Então, pelo bem ou pelo mal, esse cara ele vai ter que estar dentro de uma solução como a nossa. E não só a reforma tributária, né? Temos aí novas normas, a NR1, por exemplo. NR1 vigente agora. Que já está vigente e, né, passa a ser exigida já a partir do ano que vem, que vai mudar todo um conceito. As tuas ferramentas, elas estão aptas a acompanhar essas atualizações que a gente está recebendo, porque acaba vindo uma série de outras coisas. Aí tem a entrada, por exemplo, da CBS, né, outros impostos que a partir de agora, desse ano, já começa em período de teste, mas tem que ser notificadas ali na emissão da nota fiscal e tal. Como é que acontece a atualização do sistema com essas coisas que vão chegando, por exemplo, que fazem diferença no dia a dia do empresário ali? Pô, reforma tributária a gente está preparado já desde o final do ano passado, né? A gente tem que estar na frente porque esse ano está em teste, é obrigatório o teste para as empresas do regime normal, lucro presumido e real. Então, eles não estão recolhendo ainda, não estão recolhendo, mas precisam destacar já o IBS e o CBS. Então, essas empresas que nós atendemos nesses regimes já estão assistidas. Para 2027, todas vão estar embarcadas aqui. Então, a parte da reforma tributária, 100% pronta. NR1 a gente não atende, que ela tem a pegada mais para RH, né? Sim. Acompanhar a questão psicossocial e tal. A gente mune o cliente de informação, porque a gente tem uma comunidade ali com os clientes, a gente mune esse cliente de informação para ele procurar alguém que tenha capacitado nesse sentido. Agora, conosco aqui, a parte fiscal, ele é 100% assistido, pronto para atender em ambos os impostos. Quer dizer, os teus sistemas estão voltados exatamente mais para a parte de gestão mesmo. Gestão e fiscal. E gestão. Exato. De fiscal. Então. Exatamente. E independe, por exemplo, do tamanho da empresa para poder adquirir um sistema desse? Por exemplo, a empresa é muito pequena, não vale a pena. Não, desde o cara que tem 1 funcionário, 2 funcionários, até aquele que tem uma indústria, né, com, sei lá, 100, 200 funcionários. Exatamente, o sistema ele é modular. A gente atende, pode ser somente o empresário ali. Ele tem só o CNPJ, ele é um representante, ele anda vendendo no carro. Esse cara ali compra produto, ele vende, ele tem caixa, ele vai ter que emitir nota fiscal, porque toda operação que transaciona a mercadoria, ele precisa ter uma nota fiscal acobertando. Tem um financeiro, então esse cara já tem demanda. A gente atende ele com um pacote de entrada. E atendemos indústria, onde ele tem ordem de produção, ficha técnica, controle de matéria-prima, produto acabado, além de toda a outra parte de gestão financeira e etc. Então a gente consegue modular conforme a realidade do cliente. Bacana. Ô Francisco, para a gente finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para o empresariado em Campo Grande? Aquele que está patinando, não consegue acertar, aquele que já está há muito tempo no mercado, já conseguiu acertar algumas coisas, mas ainda falta algo mais. O que você gostaria de dizer para esse público? Bom, se atualize no sentido de que isso é fundamental. Eu diria elementar para o seu negócio ter um mínimo de saúde. A saúde financeira, você ter um produto muito bem precificado, você ter o cumprimento da obrigatoriedade fiscal. Então, atualize-se, procure uma solução como a Fix está aqui disponível, aberta para tirar as dúvidas. A gente está acessível
aqui na Chácara Cachoeira, Michel Scaff 424 ali, tem nossos contatos aqui. Atualize, porque você vai estar fora do mercado em breve. Cada vez mais, se você não está na situação crítica aí, vai apertar cada vez mais crítica. Vai chegar o split de pagamento, esse pagamento vai cair lá, o fisco ele vai reter seu dinheiro. Então, essa é a oportunidade de você criar um piloto na sua empresa. Aproveita que a gente está em fase de teste. Sim. A gente coloca o teste junto contigo aí de forma assistida para a hora que chegar a obrigatoriedade, você estar mais tranquilo e seguir o fluxo do seu negócio. Então, isso é fundamental para ele ter sucesso. Bacana. Conversa bacana, ilustrativa aí sobre a Fix, né? Fix Informática, né? Está há 13 anos aí no mercado, já atendendo, já impactou mais de 2.000 pessoas, empresas por aí e está trazendo essas novidades todas com esses sistemas, inclusive para oficinas mecânicas, né? Que é muito interessante. É um público muitas vezes desassistido porque não tinha à sua disposição sistemas tão eficientes assim, né? Para trabalhar essa gestão interna da oficina, e isso facilita muito a partir de agora. Francisco, bacana, muito boa conversa. Espero que a Fix aí venha realmente, né, trazer essas soluções para os setores que realmente precisam aí, né? Não, com certeza. A gente está aqui para isso, é o nosso propósito, né? Missão nossa de negócio é levar a solução prática. Eu parafraseio sempre uma frase do nosso grande parceiro que é a Hiper, que é gestão simples, negócios mais felizes. Isso é o que a gente entrega. Bacana. E olha, lembrando, quem quiser entrar em contato com a Fix, está aqui. Telefone, QR Code, leva para o site, o QR Code que está aqui, ou para o Instagram? Leva para o nosso Instagram. Para o Instagram. Das duas empresas aí, da B2B e do Fix. Bacana. Entrem lá, acessem, a gente passa muita dica legal do dia a dia e contem conosco. Ok. Francisco, sucesso. Obrigado pelo bate-papo aqui. Eu agradeço, Og. Obrigado. Parabenizar pela sua oportunidade de ter um negócio, um podcast como esse, para os empresários de Campo Grande, abrir as portas do seu negócio, sobre sua trajetória, e agradecer pela oportunidade de bater um papo contigo, com a referência do nosso jornalismo aqui. Bacana, muito obrigado. Teremos, quem sabe mais para frente, novos sistemas sendo implantados. A gente volta aqui no seu negócio para falar um pouco mais. Legal. Obrigado, Francisco. Valeu, obrigado. Então esse foi mais um Seu Negócio. Fique ligado que em breve mais um episódio bacana para você no ar. Até a próxima.